28 de julho de 1932, 4 horas da madrugada. Grota do Angico, sertão de Sergipe. Beba. Essa é a única ordem que ninguém quer ouvir, mas que todos desejam desesperadamente obedecer. O mormaço da caatinga ainda não subiu, mas o ar já está pesado, carregado com o cheiro de terra seca e o suor frio de homens que sabem que a morte está sentada logo ali, na entrada da fenda. Do lado de fora, 60 soldados da Volante, a tropa de elite da polícia da época, cercam a única saída. Eles carregam fuzis Mauser, cartucheiras cheias e um ódio alimentado por meses de perseguição sob um sol que não perdoa ninguém. Lá dentro, entre as paredes de pedra lisa e o chão de poeira, está o bando de Lampião. O rei do cangaço está encurralado. Não há rota de fuga por cima, não há suprimentos e, o que é pior, não há água. O sol que vai nascer em poucas horas não é apenas uma estrela, é um carrasco que promete cobrar o preço da resistência em delírio e sede. Mas essa não é uma história sobre um tiroteio final, onde todos morrem em uma chuva de chumbo. É a história do dia em que Virgulino Ferreira da Silva não usou o gatilho para vencer, mas transformou o desespero dos seus inimigos em sua maior arma. Foi o dia em que ele provou que no sertão, quem domina a mente domina o território. Você pode ter o melhor fuzil do mundo, mas se a sua garganta estiver fechada pela dúvida, você já perdeu a guerra. Para entender como chegamos a esse cerco na Grota do Angico, você precisa entender o que era o sertão profundo naquela década de 30. Ali, a sobrevivência não era uma questão de coragem ou de quem sacava mais rápido. Era uma questão de cálculo, de conhecer cada segredo das plantas e cada limite do juízo humano. O poder não emanava da farda ou da autoridade do Estado na capital. O poder pertencia a quem sabia onde encontrar uma raiz que desse um gole de líquido e quem sabia usar o medo ancestral como escudo. O coronelismo ditava as regras. A Volante era o braço armado que executava as sentenças. E o cangaceiro era o erro gritante no sistema. Um erro que se recusava a ser apagado. Lampião, nesse cenário, não era apenas um fora da lei. Ele era um enxadrista de chapéu de couro. Seu código era simples e implacável. O inimigo só vence se ele souber exatamente o que você tem na mão. Se você conseguir plantar a semente da incerteza no coração do adversário, você já ganhou metade da batalha sem disparar um único projétil. E o antagonista nessa madrugada não era apenas o exército de soldados, mas a própria estrutura que os enviava. A Volante era uma máquina de moer gente, personificada aqui na figura de um tenente obstinado, um homem que acreditava piamente na lógica da fome. Ele sabia que ninguém, nem mesmo o mítico capitão Virgulino, conseguiria resistir a 3 dias sem água sob o sol de Sergipe. Entre os soldados do tenente havia um recruta, um rapaz nascido naquelas bandas que mal conseguia segurar o fuzil sem tremer. Para ele, Lampião não era um homem. Era uma assombração que tinha parte com forças que a ciência da polícia não explicava. E era nesse medo que a armadilha de Lampião começaria a ser montada. O que as crônicas oficiais e os livros de história muitas vezes deixam de lado é que Lampião tinha uma percepção aguçada sobre a condição humana. Ele sabia, desde o primeiro minuto em que percebeu o cerco, que a sede da Volante era, no fundo, maior do que a dele. Ele não estava lutando contra robôs do governo. Estava lutando contra homens exaustos, longe de suas famílias, que também sentiam o gosto da areia na garganta. O plano dele não envolvia apenas escapar, mas destruir a moral de quem o perseguia. O tal veneno, que se tornaria lendário nos relatos daquele cerco, nunca existiu como uma substância química complexa. Ele foi uma criação psicológica, uma ideia plantada na mente de homens que já estavam começando a delirar pelo calor de 40 graus. Imagine a cena. O silêncio da madrugada é interrompido apenas pelo som dos cavalos da polícia bufando lá fora. Dentro da gruta, o bando respira baixo. Lampião se move como uma sombra. Ele segura um objeto que se tornaria o símbolo desse confronto. Um cantil de couro curtido, escuro pelo uso, com as iniciais de um oficial que o bando havia abatido meses antes. Aquele cantil não era apenas um recipiente para a água, era um troféu, e agora
seria a peça central de um espetáculo de sombras. A estratégia de Lampião começou com a imobilidade. No primeiro dia de cerco, a volante esperava uma tentativa de rompimento desesperada, um tiroteio frenético. Mas o que receberam foi o vácuo. Nenhum tiro foi disparado de dentro da gruta. O sol subiu ao meio-dia, transformando a entrada da fenda em um forno, e o silêncio continuava absoluto. O tenente, do lado de fora, ordenou que seus homens economizassem água, certo de que os cangaceiros se renderiam ao pôr do sol. Ele não contava com a resistência física de homens que viviam da caatinga, mas principalmente não contava com o que veria a seguir. Lampião sabia que precisava criar uma narrativa. Ele ordenou que seus homens mascassem raízes de gravatá, uma planta que engana a fome e mantém a boca úmida, mas que tem um sabor amargo insuportável para quem não é criado no mato. Enquanto os cangaceiros suportavam o amargor em silêncio, o rei do cangaço preparava o golpe de mestre. Ele precisava que a polícia acreditasse que eles tinham algo que os soldados não tinham: o controle sobre a única fonte de água da região, um pequeno poço natural que ficava exatamente na fronteira entre a gruta e a linha de tiro da volante. Ao cair da tarde do primeiro dia, o tenente viu algo que o deixou intrigado. Através do binóculo, ele observou um dos cangaceiros se aproximar do poço, não para beber, mas para derramar um líquido escuro dentro dele. Foi um movimento lento, deliberado, feito para ser visto. Logo depois, o homem deixou o cantil de couro, aquele mesmo, com as iniciais do oficial morto, sobre uma pedra plana, bem à vista de todos. O sargento ao lado do tenente murmurou: "Eles estão envenenando a água, senhor. Se não podemos ter a água, eles preferem que ninguém tenha." O tenente sorriu, achando que tinha vencido. Se a água estava envenenada, o bando morreria de sede em 48 horas. O que ele não percebeu é que o veneno não estava na água. O veneno já estava escorrendo pela mente de seus próprios soldados. A ideia de que a única fonte de alívio estava condenada começou a queimar mais do que o sol. O medo de morrer por dentro, com as entranhas retorcidas por alguma erva brava do sertão, era maior do que o medo de levar um tiro. Lampião, no escuro da gruta, ouvia o burburinho vindo do acampamento da polícia. Ele conhecia o som do desespero. Sabia que, a partir daquele momento, cada gole que um soldado desse em seu próprio suprimento seria acompanhado pelo pensamento de que aquela era a última gota segura. Ele estava transformando a sede deles em um monstro invisível. O segundo dia amanheceu ainda mais quente. Os cavalos da volante, sem acesso ao poço que o tenente agora proibira terminantemente de ser usado, começaram a dar sinais de fraqueza. Os soldados olhavam para o cantil de couro sobre a pedra como se fosse um totem amaldiçoado. Ninguém se atrevia a chegar perto. O recruta jovem, aquele que tinha medo de assombrações, jurava que tinha visto Lampião bebendo daquela mesma água durante a noite, sem sofrer nada. "Ele tem o corpo fechado", dizia o rapaz entre dentes. "O veneno para ele é mel." Essa percepção de que o inimigo era imune ao que matava os homens comuns começou a corroer a disciplina da tropa. O tenente, tentando manter a ordem, gritava que era apenas um truque, mas até sua voz soava seca e sem convicção. Ele olhava para o bando lá dentro e não via homens moribundos. Ele imaginava fantasmas que não precisavam de água. Foi durante a segunda noite que o terror psicológico atingiu o ápice. Lampião ordenou que o bando fizesse um som específico. Não era um grito de guerra, nem um lamento. Era um som rítmico, um tipo de mantra baixo, que ecoava nas paredes da gruta e saía para o sertão como o zumbido de 1000 cabritos ou o vento soprando em ossos ocos. Esse som, somado à privação de sono e à sede que já fazia os soldados enxergarem oásis nas pedras, fez a volante recuar 10 metros. Eles sentiam que o território não era mais deles. O rei do cangaço tinha transformado uma gruta sem saída em uma fortaleza mística, onde a lógica militar não entrava. Mas como um simples pedaço de pano sujo e um cantil vazio poderiam derrotar 60 homens armados? Como Lampião conseguiria sair dali sem disparar contra o cerco? A resposta estava no poço, naquela água que agora parecia escura e mortal sob o luar.
O que ninguém sabia era que o líquido derramado no primeiro dia não passava de infusão de casca de barbatimão, algo que muda a cor da água, a torna amarga, mas que é usado até para curar feridas. O veneno era uma mentira colorida, e o sertão, naquele momento, era o palco onde a mentira valia mais do que a vida. O sol não pede licença no sertão. Ele arromba a porta do horizonte e, em poucos minutos, transforma o que era uma madrugada fresca em um corredor de brasas. Quando o terceiro dia do cerco na grota do Angico começou, a situação já tinha ultrapassado o limite do suportável. Para o tenente que comandava a volante, o tempo não era mais um aliado, era um carrasco que usava farda. Ele olhava para seus 60 homens e via sombras. Soldados que 48 horas antes eram o orgulho da força policial. Agora cambaleavam com os olhos fundos, as línguas inchadas e o raciocínio lento. A sede não é apenas uma sensação física. No meio da caatinga, ela é uma doença mental. Ela começa roubando a sua saliva, depois rouba sua paciência e, por fim, rouba sua capacidade de distinguir o que é real do que é miragem. E era exatamente nessa fronteira, entre a lucidez e o delírio, que Lampião estava operando. Lá fora, os cavalos da polícia começaram a cair. O som de um animal daquele porte desabando sobre a terra seca é um estalo que dói no peito de qualquer sertanejo. Sem os cavalos, a volante estava presa. Eles não podiam recuar para buscar suprimentos e não tinham forças para avançar em um ataque frontal contra a gruta. O tenente sentia o peso do comando esmagando seus ombros. Ele sabia que, se ordenasse a invasão agora, metade de seus homens desmaiaria antes de subir a primeira rampa de pedra. Ele estava num xeque-mate invisível. De um lado, o dever militar, do outro, o instinto animal de sobrevivência. Enquanto isso, dentro da escuridão da gruta, o cenário era de uma calma quase sobrenatural. Lampião não permitia que ninguém reclamasse. Ele sabia que o som da fraqueza daria esperança ao inimigo. Ele circulava entre os cangaceiros, observando o brilho nos olhos de cada um. Eles estavam exaustos, sim, mas estavam sob o domínio de um homem que transformava o sofrimento em uma espécie de mística. Virgulino falava baixo, quase num sussurro, lembrando a todos que o sol que queimava a polícia era o mesmo que os protegia. Eles não são desse chão, ele dizia. Eles pedem permissão à terra para pisar. Nós somos a própria terra. Mas a sede também cobrava seu preço dentro da fenda. Para manter o bando em pé, Lampião recorreu ao último recurso antes do desespero. Ele ordenou que todos usassem pequenos pedaços de pano, umedecidos com a própria urina, e os colocassem sobre o nariz e a boca. O cheiro era forte, mas a umidade, por mais degradante que parecesse, filtrava o ar quente e impedia que a garganta fechasse de vez. Esse detalhe, que as histórias românticas do cangaço costumam esconder, era a prova da frieza estratégica de Lampião. Ele não buscava o conforto, ele buscava o minuto seguinte de sobrevivência. Foi então que ele decidiu que era hora de executar o movimento final do seu jogo psicológico. Ele precisava de uma prova visual de que a água do poço estava de fato condenada. Através de uma fresta na pedra, ele viu o tenente e o sargento observando o poço com binóculos. Lampião chamou um de seus homens mais ágeis e entregou-lhe um feixe de ervas amargas, raízes de barbatimão e cascas de angico. A ordem foi clara. Vá lá, faça o serviço aos olhos deles, mas não beba uma gota. Mostre que estamos descartando o que não serve. O cangaceiro saiu da sombra da gruta, caminhando com uma lentidão calculada, como se estivesse fraco demais para correr, mas forte o suficiente para cumprir uma tarefa ritualística. Diante dos olhos arregalados da volante, o homem se aproximou do poço. Ele não olhou para os soldados. Ele agia como se estivesse sozinho no mundo. Com movimentos deliberados, ele começou a macerar as ervas dentro da água. O líquido, que já era turvo, ganhou uma tonalidade escura, quase negra, e uma espuma densa começou a se formar na superfície. O tenente, do seu posto de observação, sentiu um nó no estômago. Ele viu o cangaceiro pegar um pedaço de pano sujo, o mesmo pano que usavam para filtrar o ar, e mergulhá-lo na água negra, apenas para jogá-lo de volta na terra com um gesto de nojo. Para quem observava de longe, a mensagem era inequívoca.
A água estava tão podre, tão carregada de morte, que nem os cangaceiros, morrendo de sede, conseguiam engolir. Nesse momento, o recruta jovem, cujos nervos já estavam em frangalhos, soltou um soluço seco. "Ele matou a água, tenente. O capitão matou a água para a gente morrer junto." A frase se espalhou como pólvora entre os soldados. A disciplina, que já estava por um fio, rompeu-se. O medo do veneno era agora mais real do que a própria sede. Eles acreditavam que Lampião tinha o poder de corromper a natureza, de transformar o sustento em maldição. O tenente tentou reagir. "É um truque. Eles estão tão secos quanto nós", ele gritou, mas sua própria língua travou no céu da boca. Ele olhou para o cantil de couro, aquele token de morte deixado sobre a pedra no dia anterior. O objeto parecia brilhar sob o sol do meio-dia, uma sentinela silenciosa, guardando um tesouro envenenado. O oficial percebeu com um horror gelado que não importava se a água era potável ou não. Na cabeça de seus homens, ela era veneno. E na guerra, a percepção é a única realidade que conta. O que ninguém na Volante sabia, e o que o tenente se recusava a aceitar, é que Lampião estava observando cada tremor nas mãos dos soldados. Ele estava contando os batimentos cardíacos do inimigo pelo ritmo de suas respirações ofegantes. O rei do cangaço sabia que o ser humano tem um limite para a lógica. Quando o corpo entra em colapso, a mente busca culpados e explicações sobrenaturais. Ele tinha dado a eles um vilão palpável, a água negra. O incidente incitante para a virada final ocorreu às 3 da tarde, o horário em que o sol do sertão parece querer derreter o ferro. Um dos soldados da Volante, num surto de loucura provocado pela desidratação, rompeu a formação e correu em direção ao poço, gritando que preferia morrer envenenado do que seco. Antes que ele pudesse tocar a água, o sargento disparou para o alto. Mas o que impediu o soldado não foi o tiro. Foi a visão do fundo do poço. Lampião, prevendo esse movimento, tinha ordenado que jogassem carcaças de pequenos animais e restos de couro velho dentro da fonte durante a madrugada silenciosa. Quando o soldado chegou à beira, ele não viu apenas água escura. Ele viu a imagem da decomposição. Ele recuou vomitando bile, e o pânico se tornou absoluto. A fonte estava amaldiçoada. O tenente, vendo sua tropa à beira de um motim por puro terror, tomou uma decisão desesperada. Ele acreditava que a única forma de salvar seus homens era invadir a gruta de uma vez por todas, matar os cangaceiros e depois marchar de volta para a cidade, mesmo que tivessem que abandonar os cavalos e metade do equipamento. Ele acreditava que lá dentro encontraria um bando de homens rastejando, sem forças para levantar um fuzil. "Preparem as baionetas", ele ordenou, mas o som que veio de dentro da gruta naquele momento não foi de homens moribundos. Foi uma gargalhada, uma risada rouca, coletiva, que ecoou pelas paredes de pedra e pareceu vir de todos os lados ao mesmo tempo. Era o bando de Lampião, celebrando o fato de que o inimigo finalmente tinha caído na armadilha da própria mente. O tenente sentiu o sangue fugir do rosto. Ele percebeu que durante 3 dias ele não esteve cercando um bando de criminosos. Ele esteve sendo alimentado com colheres de medo, uma por dia, até que estivesse fraco o suficiente para ser devorado. Mas o que ele encontraria lá dentro, no momento em que desse o primeiro passo para a invasão, seria algo que nenhum manual militar o preparou para enfrentar. O segredo final de Lampião não estava no veneno nem na resistência física. Estava em uma fenda vertical, escondida atrás de uma cortina de pedras que a Volante julgava ser uma parede sólida. Enquanto o tenente organizava seus homens exaustos para o ataque final, Lampião já estava dando a ordem para o bando começar a subir. Mas antes de partir, ele precisava deixar uma última marca. Ele pegou o cantil de couro, aquele que pertenceu ao oficial morto, e o encheu com a água límpida que ele tinha guardado em segredo de uma pequena infiltração no fundo da gruta. Uma fonte que a polícia nunca soube que existia. Ele colocou o cantil de volta na pedra, mas desta vez deixou-o aberto. O cheiro da água fresca, pura e cristalina começou a viajar pelo ar quente, torturando o olfato dos soldados que estavam a poucos metros. O jogo tinha mudado de novo. Agora, Lampião não oferecia a morte.
Ele oferecia a tentação. E ele sabia que, para um homem com sede, a tentação é mais perigosa do que qualquer veneno. Se eles bebessem, estariam admitindo a derrota para o mestre da enganação. Se não bebessem, morreriam olhando para a salvação. O rei do cangaço sorriu, ajustou seu chapéu de couro e começou a escalada. Ele estava prestes a desaparecer, deixando para trás 60 homens armados, um tenente humilhado e uma lição que o sertão nunca esqueceria. A sede cega o olho, mas o medo mata o juízo. 17 riu. O sol começa a se despedir do sertão, mas o calor que ele deixou para trás ainda pulsa nas pedras da grota do Angico. Agora, o tenente respira fundo. O ar é uma lixa em seus pulmões. Ele olha para os lados e vê que não há mais tempo para táticas ou esperas. Seus homens estão no limite da sanidade. Se eles passarem mais uma noite ali, sem beber e sem dormir, amanhã ele não terá uma tropa, terá um cemitério de fardas. Ele levanta o braço, sinalizando o avanço final. Não há ordens gritadas, apenas o som metálico das baionetas sendo calçadas e o arrastar de botas pesadas sobre o cascalho. Eles entram na boca da gruta como quem entra em um templo profano, esperando que a qualquer momento o fogo dos fuzis Mauser de Lampião ilumine a escuridão e encerre o sofrimento de todos ali. O silêncio que os recebe é mais aterrorizante do que um tiroteio. Imagine o cenário: 60 homens armados prontos para matar ou morrer, invadindo um espaço confinado onde o rei do cangaço deveria estar encurralado. Eles avançam em formação, os dedos tensos nos gatilhos, os olhos tentando furar o breu. O tenente lidera à frente, o suor escorrendo por trás da orelha, o coração batendo na garganta. Eles passam pelo poço de águas escuras, aquela fonte que foi o centro do tormento psicológico dos últimos 3 dias. O cheiro de carniça e ervas amargas ainda paira no ar, reforçando a ideia de que o lugar está amaldiçoado. Mas, à medida que avançam para o fundo da gruta, a realidade começa a se revelar de uma forma humilhante. Não há cangaceiros, não há gemidos de homens moribundos, não há o cheiro de pólvora. Existe apenas o eco dos próprios passos da volante e o som rítmico de uma goteira distante. O tenente chega ao centro da gruta e acende uma tocha. A luz alaranjada dança nas paredes de pedra lisa, revelando o que restou do acampamento. Restos de fogueiras frias, cascas de raízes mascadas e, sobre uma pedra perfeitamente plana, o cantil de couro curtido. O objeto que foi o símbolo da resistência e do medo durante 72 horas estava ali, parado, aberto, como se estivesse rindo da cara de toda a força policial do estado. O sargento se aproxima, trêmulo. Ele olha para o teto da gruta e solta um suspiro de descrença. Lá em cima, em um ângulo que a luz do dia jamais revelaria para quem olha de fora, havia uma fenda vertical, uma chaminé natural na rocha, estreita o suficiente para que um homem magro passasse, mas que exigia uma força e uma técnica de escalada que ninguém acreditava que cangaceiros exaustos possuíssem. Lampião não tinha fugido pela porta. Ele tinha subido pelas entranhas da terra. Para entender a magnitude dessa derrota, você precisa entender o que aconteceu naquele momento no juízo do tenente. Ele tinha 60 homens armados, o apoio do governo e a lógica militar ao seu lado. Lampião tinha apenas o conhecimento do terreno e a capacidade de transformar o medo do inimigo em uma prisão. Enquanto a volante vigiava a entrada da gruta, rezando para que a água envenenada não os matasse, o bando de Lampião estava subindo um a um, em silêncio absoluto, usando cordas feitas de couro de bode e a força bruta de quem prefere o esforço da escalada ao gosto da derrota. O tenente caminhou até o cantil. Com as mãos trêmulas, ele o pegou. Seus homens o observavam em um silêncio sepulcral. Se o capitão Virgulino tivesse realmente envenenado a água, aquele cantil seria a prova. O oficial levou o recipiente ao nariz. Ele esperava o cheiro de podridão, de ervas fatais, de morte. Em vez disso, o que ele sentiu foi o perfume mais doce que um homem no sertão pode sentir, o cheiro de água pura, fresca e cristalina. Ele virou o cantil na boca. A água,
Desceu pela sua garganta seca como um milagre. Não havia veneno. Nunca houve. As ervas amargas, as carcaças jogadas no poço, os panos sujos de urina. Tudo foi uma encenação magistral. Lampião tinha uma fonte secundária dentro da gruta, uma pequena infiltração que gotejava o suficiente para manter seu bando hidratado e lúcido, enquanto ele convencia a polícia de que todos estavam morrendo. O golpe final não foi físico, foi o que o tenente encontrou riscado no chão de terra, logo abaixo de onde o cantil estava. Com a ponta de um punhal, Lampião tinha deixado um recado curto e eterno. A sede cega o olho e mata o juízo. Naquele instante, a autoridade da volante desmoronou. Os soldados, vendo o tenente beber a água que eles julgavam mortal, perceberam que tinham sido feitos de bobos por 3 dias inteiros. Eles tinham passado fome, sede e terror por causa de uma mentira bem contada. O medo do sobrenatural, que o recruta jovem tanto pregava, provou-se ser apenas a inteligência superior de um homem que conhecia a fraqueza humana melhor do que qualquer manual de estratégia. Nas 72 horas seguintes, a notícia da água envenenada se espalhou pelas vilas e fazendas como um incêndio no mato seco. Lampião não precisou matar um único soldado para desmoralizar a tropa. O tenente, humilhado e com a reputação destruída, nunca mais conseguiu que seus homens bebessem de fontes desconhecidas durante as perseguições. O medo de serem enganados novamente tornou a volante lenta, paranoica e ineficaz. Cada poço no caminho era visto com suspeita. Cada silêncio na mata era interpretado como uma armadilha psicológica. A história da Grota do Angico, em 1932, tornou-se uma das maiores lendas do cangaço não pelo sangue derramado, mas pela ausência dele. Revelou que o poder de Lampião não vinha apenas da cartucheira cruzada no peito, mas de sua capacidade de ser um fantasma quando todos esperavam um guerreiro. Ele provou que, no sertão, a verdade é uma mercadoria cara e uma mentira bem contada vale mais que uma carga inteira de munição. A consequência a longo prazo foi uma mudança na própria estrutura das perseguições. O governo percebeu que precisava de mais do que fuzis para vencer o rei do cangaço. Precisava de inteligência que estivesse à altura de quem nasceu e se criou entre os espinhos da caatinga. O episódio da água criou uma regra de sobrevivência que muitos sertanejos ainda lembram. Nunca beba do que o inimigo lhe oferece, mesmo que ele pareça não ter nada nas mãos. Porque às vezes, o que ele está te oferecendo não é o líquido, mas a sua própria destruição refletida no fundo do copo. O bando de Lampião desapareceu na imensidão do semiárido, ressurgindo semanas depois em outro estado, tão forte e temido quanto antes. O tenente, por outro lado, carregou o peso daquele cantil vazio pelo resto de sua carreira. Ele aprendeu, da maneira mais dura possível, que no tabuleiro do sertão, o rei não é quem tem mais peças, mas quem sabe fazer o adversário acreditar que o tabuleiro está em chamas. A história termina aqui, mas o eco daquela gargalhada dentro da gruta ainda parece ressoar sempre que o sol aperta no meio do dia. No fim das contas, a maior arma de um homem não é o que ele carrega no coldre, mas o que ele é capaz de fazer o outro imaginar. Se você estivesse naquela fila morrendo de sede e visse seu inimigo jogando ervas escuras na única fonte disponível, você teria confiado na sua razão ou no seu medo? Você teria bebido daquela água ou teria esperado a morte chegar acreditando em uma ilusão? No sertão, a sobrevivência é um cálculo frio, e naquela madrugada de 1932, Lampião provou que era o melhor matemático que aquela terra já viu. Se você gosta de histórias que revelam os bastidores da estratégia, do poder e da sobrevivência no Brasil profundo, saiba que este canal é o lugar onde os arquivos ganham vida. Clique no botão de se inscrever e ative as notificações para não perder os próximos relatos que a história oficial tentou esquecer. Tem outra história impactante esperando por você aqui no canal agora mesmo. Até a próxima.